Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 1.11, onde a gente vai falar sobre as coordenadas polares esféricas. Bom, até agora, a gente tratou das coordenadas tridimensionais, só que as coordenadas retangulares. Então a gente tratou de eixo x, y, z, e pontos x, y e z. Embora as coordenadas retangulares elas sejam bastante utilizadas, em alguns problemas é mais interessante você abordar o problema utilizando outras coordenadas. A gente vai ver nesse vídeo, a gente vai estudar um pouco sobre as coordenadas polares esféricas, tá? Então vamos lá. Começando. O que é exatamente essa coordenada, esse sistema de coordenada esférico? Vamos considerar um ponto P aqui. Inicialmente, esse ponto P está na origem do nosso sistema tridimensional. É importante que a gente diga que nós podemos escrever um tipo de coordenada em função de outro tipo de coordenada, ou seja, nós temos as coordenadas esféricas, nós podemos representar essas coordenadas esféricas utilizando as coordenadas retangulares e vice-versa. Nós podemos pegar as coordenadas retangulares e representá-las através das coordenadas esféricas, tá? Então vamos considerar que eu tenho um certo ponto P aqui, esse ponto P, essa posição, P, vai se afastando da minha origem aqui, tá? Do meu sistema tridimensional retangular. Então aqui a gente tem os eixos x, y, z, O ponto P, a distância do ponto P até a origem é o que a gente chama dessa variável aí R. Então R é uma coordenada no sistema esférico, tá? E no caso é a distância a partir da origem. A gente pode dizer que o R ele varia de 0 até o infinito. Então, isso aqui é o nosso sistema de coordenadas, sistema tridimensional. Vamos começar a falar agora sobre as coordenadas esféricas, A gente já falou sobre o R, que vai de 0 até infinito. Nós temos outra coordenada, e essa outra coordenada é o ângulo θ, que a gente chama de ângulo polar. Ela é tomado a partir do eixo Z, e ele vai variar de 0 até π, ou seja, de 0 até 180 graus, tá? Então esse é o ângulo polar. Além de R, que é a distância até a origem, e do ângulo polar, nós temos também aqui o ângulo φ. Então, o φ ele é chamado de ângulo azimutal. Então, esse ângulo φ ele é tomado a partir do eixo x e ele pode variar de 0 até 2π, ou seja, de 0 até 360 graus. Então, vamos entender como é que essas coordenadas esféricas r, θ e φ, se relacionam com as coordenadas retangulares que a gente está acostumado, as coordenadas x, y e z. Vamos mostrar isso agora. Então vamos considerar que a gente tem aqui um certo ponto no espaço. Tá? Esse ponto ele vai ter tanto coordenadas x, y, z, como vai ter também coordenadas esféricas, ou seja, coordenadas r, θ e φ. Vamos representar essas coordenadas aqui. Então a gente vai ter o seguinte, esse ponto ele vai estar a uma certa distância aqui da origem. Então essa é a distância desse ponto até a origem, essa distância que a gente pode chamar de R. Tá? Então essa aqui é a nossa primeira coordenada esférica, R. Ok? Nós temos também a coordenada θ, que vai ser tomada em relação ao eixo Z. Então aqui temos o valor de θ e temos também o valor de φ. Então, como é que a gente obtém esse valor de φ? Primeiro eu vou fazer aqui a decomposição desse ponto. Esse ponto então, ele vai ter coordenadas x, y, z, como eu falei. X, y e z. Digamos que aqui ele tem um certo valor z. E eu posso fazer aqui a projeção desse vetor R no plano XY. Então, fazendo essa projeção, nós temos o seguinte, Nós temos esse vetor aqui, digamos, essa projeção.
Aí vamos lá, vamos agora colocar os valores, respectivos valores aqui, tá? Essa projeção, ainda falta, claro, né, falar sobre o ângulo φ. O ângulo φ, que é a minha outra coordenada, a minha terceira coordenada esférica, é o ângulo aqui entre o eixo x e a projeção do vetor r. Então nós temos o vetor r, que é a nossa primeira coordenada esférica. Nós temos o ângulo θ. Lembrando, né, que r é a distância a partir da origem, vai de 0 até infinito. Então vamos destacar isso aqui, ó. O r ele vai de 0 a infinito, pode variar de 0 a infinito. Nós temos o ângulo θ, nossa segunda coordenada esférica, que ela é tomada a partir do eixo z, varia de 0 até π, ou 180 graus. E nós temos o ângulo φ, que é o ângulo azimutal. O ângulo θ é chamado de ângulo polar, o ângulo φ é chamado de ângulo azimutal. O ângulo φ ele é tomado a partir do eixo x e ele varia de 0 a 2π, ou seja, de 0 a 360 graus. Bom, então por enquanto temos isso aqui. E agora vamos voltar aqui para o nosso sistema tridimensional, né? Essa projeção do vetor r no plano xy, é fácil de ver que essa projeção pode ser escrita como sendo r seno de θ, tá? A projeção desse r seno θ em x, também é fácil de verificar isso. Essa projeção em x, ela vai ter valor r seno θ, né, que é o valor da projeção no plano xy. Agora eu estou projetando só em x, então eu coloco aqui cosseno de φ. E o valor dessa projeção r seno θ, agora projetando r seno θ em y, a gente vai ter r seno θ, né, vezes seno φ. E a projeção do vetor r no eixo z é simplesmente r cosseno de θ. Tendo feito isso aqui, então a gente pode relacionar as coordenadas esféricas tridimensionais com as coordenadas cartesianas tridimensionais. E a gente pode fazer isso, então, da seguinte forma. Então a gente vai ter aqui que x é igual a r seno θ vezes cosseno φ. Nós temos que y é igual a r seno θ vezes seno φ. E nós temos que z é igual a r cosseno de θ. Então aqui são as relações, né, entre as coordenadas esféricas e as coordenadas cartesianas. Além disso, a gente também pode escrever os vetores unitários. Então a gente tem os vetores unitários cartesianos, x, y, z. Nós também temos os vetores unitários r, θ e φ, né? Então o vetor unitário r unitário, ele aponta aqui na direção do vetor r, na própria direção do vetor r. Temos também o vetor unitário θ, que é perpendicular a r, tá? E aponta na direção do aumento do ângulo θ. E temos o vetor unitário φ, que aumenta aqui, que aponta também no sentido da variação do ângulo φ, tá? Esses vetores eles são todos perpendiculares entre si. Então, θ faz 90 graus com r e φ, o vetor unitário, né, claro. Assim como r faz 90 graus com o unitário θ, com o unitário φ, e o unitário φ faz 90 graus com o unitário r, com o unitário θ, tá? São perpendiculares entre si. Então, eles constituem o que a gente chama de base ortogonal. São mutuamente perpendiculares, tá? Da mesma forma que os vetores unitários x, y e z. Agora, qualquer vetor, vou considerar aqui um vetor A qualquer, tá?
Esse vetor ele pode ser expresso em termos desses vetores unitários aí. Como é que eu expresso, então, esse vetor em termos dos unitários? Então, o vetor A, em termos dos unitários esféricos, vai ser a componente AR do vetor na direção do unitário R, mais a θ na direção de θ, mais a π na direção π. Em termos dos vetores unitários cartesianos, a gente também pode escrever a relação que existe entre os unitários cartesianos e os unitários esféricos, tá? Não vou demonstrar isso, mas eu vou escrever aqui essa relação. Essa relação será a seguinte, ó. O vetor, vamos destacar aqui, para escrever esses unitários. Então, a gente tem o vetor unitário R, ele pode ser escrito como sendo seno de θ, cosseno φ na direção x, mais seno de θ, seno de φ na direção y, mais cosseno de θ na direção z. O vetor unitário θ ele é definido como sendo cosseno de θ vezes cosseno de φ na direção x, mais cosseno de θ vezes seno de φ na direção y, menos seno de θ na direção z. E o unitário φ é igual a menos seno φ na direção x, mais cosseno φ na direção y, tá? A gente define os vetores unitários r, θ e φ dessa forma aqui. Agora vamos aos deslocamentos infinitesimais. Então vamos lá. Vamos considerar que a gente tem um vetor r aqui, que vai de um ponto do espaço até outro, né? Então vai desse ponto aqui até esse ponto. Tá? Então esse aqui é o vetor R. E vamos considerar que a gente tem um pequeno deslocamento infinitesimal na direção de R. Então esse pequeno deslocamento infinitesimal, podemos representá-lo assim, por exemplo. Então isso aqui é um dr. Tá? Nesse caso, em coordenadas esféricas, nós podemos escrever que o elemento de deslocamento infinitesimal, dl, na coordenada r, é igual a dr. Simplesmente isso. Agora vamos supor que a gente tem um deslocamento na direção da coordenada θ. Então a coordenada θ, como a gente já viu, né? Essa coordenada é o ângulo polar tomado a partir do eixo z, né? Então, um pequeno deslocamento aqui na direção de θ seria mais ou menos um deslocamento nesse sentido aqui. Ok? Então, nesse caso, esse deslocamento, como é que a gente representa esse deslocamento em termos de θ, né? Nós podemos dizer, olhando para cá, ó, isso aqui forma um triângulo, né? Onde aqui eu tenho um pequeno ângulo dθ, que foi a variação sofrida por esse vetor R. Então eu tenho esse pequeno ângulo dθ, eu tenho um raio R, e pela relação que existe entre o raio e o ângulo, né? O raio, o ângulo e o arco, nós considerarmos aqui esse vetor como sendo aproximadamente igual ao arco, então esse arco aqui, ou esse deslocamento, né? Ele vai ser r dθ. Então a gente pode dizer que dl dθ, deslocamento infinitesimal na direção da coordenada θ, esse deslocamento é r dθ. E ainda falta o deslocamento infinitesimal na direção φ. O que a gente pode dizer sobre essa direção? Eu vou desenhar aqui novamente esse vetor R, para a gente poder analisar de forma separada.
Então aqui nós temos o vetor R, ou a coordenada R. Temos também o nosso sistema aqui de eixos, né? E que é o eixo, fazer mais para cá, para cá. Bom, então aqui temos o eixo X, eixo Y e eixo Z. Lembrando que aqui a gente tem o ângulo θ e o ângulo φ, nesse caso, né, ele vai ser a projeção, vai ser representado pela projeção desse vetor no plano XY. Seria essa projeção aqui, né? Então, o ângulo φ ele é tomado por essa projeção em relação ao eixo X. Então, aqui está o ângulo φ. Um deslocamento aí na direção de φ seria um deslocamento mais ou menos assim, nessa direção. Ou nessa direção aqui, né? Portanto, se o deslocamento acontece aqui, a gente tem uma nova posição desse vetor projeção, né? Chamaremos ele assim. Lembrando que essa projeção ela vale R seno de θ. Se ela vale R seno de θ, e aqui eu tenho um deslocamento infinitesimal de φ, então, isso aqui, esse deslocamento infinitesimal, ele vai ser aproximadamente o arco formado entre esse raio R seno θ e esse pequeno ângulo de φ. Então, esse arco aqui ele pode ser escrito como sendo R seno θ de φ. Então, a gente pode dizer que o elemento de deslocamento aqui, dl, na coordenada φ, ele é igual a R seno de θ de φ. Então, tendo esses três deslocamentos infinitesimais, né, nessas três coordenadas, a gente pode escrever agora o deslocamento infinitesimal geral, dl. Então, o dl, deslocamento infinitesimal, ele pode ser escrito como sendo dr na direção r, mais r de θ na direção θ, mais r seno θ de φ na direção φ. Então, esse aqui, portanto, vai ser o nosso elemento diferencial do deslocamento, né? O deslocamento infinitesimal. Então, vamos destacar isso aqui. Esse resultado é importante. Então, o deslocamento infinitesimal em coordenadas esféricas será dado por isso aqui. Ok? Bom, vamos falar agora sobre o elemento de volume infinitesimal. O elemento de volume infinitesimal em coordenadas esféricas, ele é fácil, uma vez que a gente já tem os deslocamentos infinitesimais em cada direção. Então, o d tal, que é o deslocamento, que é o elemento de volume infinitesimal, né? Em coordenadas esféricas, ele vai ser simplesmente o dlr, deslocamento na direção r, multiplicado pelo dl θ, deslocamento na direção θ, multiplicado pelo dl φ, deslocamento na direção φ. Ou seja, isso aqui é dr vezes r de θ vezes r seno θ de φ. Portanto, isso aqui vai dar igual a de θ, deixa eu fazer de azul, de θ não, de tal, o elemento infinitesimal de volume, vai ser igual a r quadrado seno de θ dr de θ de φ. Tá? Então, isso aqui é o elemento diferencial de volume em coordenadas esféricas. Como eu falei, agora pode estar parecendo um pouco confuso, mas quando a gente começar a ver algumas aplicações, a gente vai ver que utilizando
as coordenadas esféricas, vai poupar bastante trabalho da gente em alguns problemas da eletrostática, tá? Agora falta a gente analisar o elemento diferencial de área em coordenadas esféricas. Porém, esse elemento diferencial de área, né, ele depende da superfície que você está analisando, depende da orientação da superfície, da orientação e do tipo de superfície que você está analisando. Vamos considerar um caso que acontece bastante, que a gente utiliza bastante na eletrostática, que é o seguinte. Vamos considerar o caso aqui, onde a gente vai ter uma... Vou desenhar o sistema tridimensional. Eixo X, Y e Z. Vamos considerar que a gente tem uma esfera e o centro da esfera vai coincidir com o centro do meu sistema de coordenadas, tá? Então vamos dizer que essa esfera ela possui um raio e vamos considerar esse raio como sendo constante. Então esse aqui é o raio, deixa eu fazer assim, é o raio da esfera. Vamos considerar esse raio constante, tá? Vou chamar esse raio de R. R é o raio dessa esfera. E aqui a gente vai ter sobre essa superfície um elemento diferencial de área, que é essa área aqui. Ela aponta para fora aqui, né? Aponta radialmente para fora. Vou chamar isso aqui de dA, ok? Então, nesse caso, vamos considerar que o raio dessa superfície ele seja constante. Então, se o raio é constante, a gente tem, portanto, que R, a coordenada R, ela vai ser sempre igual ao raio dessa superfície. Nesse caso, o que é o dA, né? O dA ele vai ser igual a um deslocamento em θ multiplicado por um pequeno deslocamento em φ. E o dA, como a gente viu, ele aponta na direção radial, ou seja, ele aponta na direção do vetor R. Então, nesse caso aqui, substituindo o dlθ e o dlφ, que a gente já conhece, a gente vai ter que o vetor dA ele vai ser igual a dlθ é R dθ multiplicado pelo dlφ, que é R seno de θ dφ. Isso aqui na direção R, porque o vetor de área ele aponta na direção R. Então a gente vai ter dA igual a Rzinho ao quadrado vezes seno de θ dθ dφ na direção R. Então, como eu sei que o R é igual a R quadrado, né? Então daqui eu posso escrever que o dA, o elemento infinitesimal de área, quando o raio da superfície que eu estou analisando, quando for uma superfície esférica, né? E esse raio ele for constante, então eu posso escrever que R quadrado, que dA vai ser igual a R quadrado, seno de θ dθ dφ na direção R. Ok? Agora, se por exemplo, se a superfície se encontra no plano XY, ou seja, nesse caso, o θ ele é igual a π sobre 2. Então, ó, olhando para cá, nós temos agora uma superfície que está apenas no plano XY, né? Esse plano aqui, ó. Tá? Plano XY. Então, nesse caso, vamos considerar aqui meu elemento infinitesimal de área como sendo esse aqui, tá? Então, nesse caso, o ângulo é esse. Esse é o ângulo, né? É o ângulo π sobre 2. Então, aqui eu vou colocar π sobre 2. É esse ângulo aqui. E nesse caso, o vetor unitário de área, aponta na direção desse ângulo, né? Na direção em que esse ângulo está mudando. Então, é na direção do vetor unitário θ. Então, nesse caso, a gente pode escrever ó, que para
θ constante igual a π sobre 2. Então, o dA ele vai ser igual ao dLr. São as outras coisas que podem variar, né? Então, aqui pode variar um pouquinho o raio e pode variar um pouquinho o ângulo φ. Então, dLr, dLφ na direção θ. Então, isso aqui vai ser dr, que é o elemento diferencial de deslocamento na direção r, vezes r seno θ dφ na direção θ. Só que como o θ, né, é igual a π sobre 2, então o seno de θ vai dar igual a 1. Então, portanto, o dA, nesse caso, ele vai ser igual a r vezes dr vezes dφ na direção θ. Tá? Então, esse aqui é o elemento diferencial de área, se você considerar aqui uma superfície sobre o plano x, y. Agora, as derivadas vetoriais, né, em coordenadas esféricas, elas também são diferentes das derivadas em coordenadas retangulares. Então, vamos escrever aqui essas derivadas. Eu não vou demonstrar aqui, tá? Você pode ir lá no livro texto do Griffiths e ver as demonstrações na parte dos apêndices. Mas nós temos o gradiente. E o gradiente em coordenadas esféricas, ele vai ficar assim. Então, o gradiente de uma função escalar t vai ser igual à derivada parcial de t em função de r, na direção r, mais 1 sobre r vezes a derivada parcial de t em função de θ, na direção θ, mais 1 sobre r seno de θ, vezes a derivada parcial de θ na direção φ, em relação a φ, aliás, isso aqui na direção φ. Então, esse é o gradiente expresso em coordenadas esféricas, tá? Nós temos também o divergente. Então, o divergente em coordenadas esféricas, ele vai ser o seguinte. Divergente de uma função vetorial v vai ser igual a 1 sobre r quadrado vezes a derivada parcial em função de r quadrado vezes o v, a componente r do v, mais 1 sobre r seno de θ vezes a derivada em função de θ de seno de θ vezes a componente θ de v, mais 1 sobre r seno de θ vezes a derivada parcial da componente φ do vetor v em relação a π. Então, esse aqui é o divergente. E, por último, o rotacional. Aliás, por último não, né? Tem o rotacional e tem o laplaciano ainda. O rotacional, ele pode ser escrito em coordenadas esféricas da seguinte forma. Rotacional de um vetor v é igual a 1 sobre r seno de θ. Isso aqui multiplicado por, abre colchete aqui, derivada parcial em função de θ de seno de θ vezes v componente φ de v de φ, né? Menos derivada da componente θ de v em relação a φ. Isso aqui na direção de r, mais, vou escrever aqui embaixo, tá? Mais 1 sobre r vezes, abre colchete, 1 sobre seno de θ, dvr, del vr, del φ, menos del r vφ. Isso aqui em função de r na direção θ,
mais 1 sobre R vezes derivada parcial aqui em função de R v θ menos a derivada parcial de VR em função de θ. E isso aqui na direção φ. Então essa coisa aqui enorme, né, é o rotacional escrito em coordenadas esféricas. E o Laplaciano vai ser o seguinte. O Laplaciano de de uma função escalar t, né, vai ser igual a 1 sobre r ao quadrado, derivada parcial em função de r quadrado, derivada parcial de t em função de r, mais 1 sobre r quadrado, seno de θ, derivada em função de θ, do seno de θ vezes derivada de t em função de θ, mais 1 sobre r quadrado, seno ao quadrado de θ, vezes a derivada segunda de θ em função de φ. Então, isso aqui é o Laplaciano, né? Então, essas foram as coordenadas esféricas. A princípio pode parecer algo complicado, mas quando você pega essas coordenadas esféricas e aplica elas a alguns problemas de eletrostática, a gente vai notar que vai simplificar demais nossos problemas. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.